Olá pessoal, muito boa noite. Vamos continuar aqui o estudo do direito civil, né, e na data de hoje, o nosso tema é fato jurídico. Na aula passada vimos toda a classificação de bens, né, o que é bem de família, né, a classificação do bem de família, e agora a gente inicia o estudo dos fatos jurídicos, dos atos jurídicos, dos negócios jurídicos e, por último, dos defeitos dos negócios jurídicos. O que vem a ser fato jurídico? Né? O direito civil ele conceitua o fato jurídico como todo ato que tem uma relevância ali para o direito civil. Todo ato, todo acontecimento que tem um efeito jurídico, ele é chamado de fato jurídico. Né? Então, o Código Civil conceitua o fato jurídico como todo acontecimento que possui uma relevância para o direito, ou seja, ele produz um efeito. Todo acontecimento que produz um efeito para o direito, um efeito na vida das pessoas, é chamado de fato jurídico. Um grande exemplo é um acidente de trânsito. Ora, se João bateu no carro da Maria, né, obviamente este acontecimento vai ter uma repercussão na vida tanto da Maria quanto do João, e isso vai ser resolvido perante o direito civil. Em uma eventual ação de indenização por danos materiais e também danos morais, a ser ajuizado ali pelo causador do dano, né, pedindo essa indenização por conta deste acidente de trânsito. Uma agressão física ou uma agressão moral, né, que Maria perpetuou contra João, por exemplo, também pode vir a ter uma repercussão jurídica, um efeito jurídico, né, e isso é chamado de fato jurídico. Ora, a partir do momento que Maria ofendeu moralmente João na frente de várias pessoas. Este acontecimento, esta agressão moral, teve um efeito jurídico, né, que pode ser dirimida, pode ser resolvida perante o Poder Judiciário em uma ação de indenização de danos morais a ser ajuizada de Maria contra João. Então, todo acontecimento que tem um efeito, uma relevância jurídica para o direito civil na vida das pessoas é chamado de fato jurídico. Então, este é o conceito de fato jurídico. Número 2 agora, o segundo item que vamos estudar hoje na aula é a classificação dos fatos jurídicos. A classificação dos fatos jurídicos pode ser fatos naturais ou fatos humanos. Os fatos naturais é todo acontecimento, porque é fato jurídico, e todo fato jurídico é um acontecimento. Aliás, a palavra fato decorre realmente de um acontecimento, né? E o fato natural é todo acontecimento que produz sim efeitos jurídicos nas pessoas, mas ele independe da vontade humana. Acontece naturalmente, né? Então é uma ação humana, né, lícita, que gera consequências jurídicas previstas ali na lei civil, mas não há a vontade humana, né? Não há uma ação humana, né? É um acontecimento, sim, né, que acontece independentemente da vontade humana. Então, todo acontecimento que tem uma relação, que tem um efeito, uma relevância jurídica e que acontece sem que a vontade humana seja determinante para este acontecimento, eu chamo de fato natural. O fato natural também é chamado pela doutrina de fato não volitivo, né? Volitivo vem de vontade, né? Então, fato não volitivo é aquele que não decorre da vontade humana, né? É aquele fato natural que acontece naturalmente, como o próprio nome diz,
sem que haja a vontade humana. O que caracteriza o fato natural, né, o fato jurídico natural, é a independência da vontade humana. O que caracteriza, então, o fato natural é a inocorrência de uma vontade humana que caracterize a execução daquele ato, daquele fato jurídico. Um grande exemplo é aqui a morte da pessoa, né? Seja ela uma morte natural, né? Ela não teve um acontecimento, uma vontade daquela pessoa de vir a óbito. E esta morte não tem uma repercussão jurídica? Obviamente que tem. A partir do falecimento, a pessoa, os herdeiros daquela pessoa têm direito ali à partilha dos bens, né? O nascimento também é um fato jurídico natural, né? Então, não depende ali da vontade daquela pessoa que nasceu para realmente ela vir ali a passar a existir. Lembrando que a gente já estudou que o nascimento para o direito civil acontece a partir da respiração daquele ser. A partir do momento que que a criança respirou, ela é considerada viva para o direito civil, né? E um outro exemplo, que é um fato natural, ou seja, que acontece naturalmente, é a maioridade. A maioridade também é considerada um fato natural, né? Ou seja, a pessoa completa a idade com o decorrer do tempo sem a vontade dela, né? E, consequentemente, né, a vontade dela, a maioridade dela é conquistada de forma natural, sem que haja uma vontade. Não é um ato volitivo, é um ato não volitivo. Um outro grande exemplo que a gente pode falar de fatos naturais, né, que ocorrem um efeito jurídico, né, é um terremoto, é um maremoto, né. Esses acontecimentos podem trazer sim repercussões jurídicas, né. Por exemplo, um terremoto que destrua um monumento reconhecido pela sua grande força e grande reconhecimento histórico e cultural, né. A partir do momento que houve ali o terremoto, aquele reconhecimento daquela estátua, daquela imagem como patrimônio natural, como patrimônio histórico, vai deixar de existir, né? Então, o terremoto pode também ser considerado um fato natural. Não é um fato que decorre da vontade humana, né? É um fato que acontece normalmente. Então, este é o conceito de fato natural, todo acontecimento que acontece de forma naturalmente, ou seja, sem a necessidade da vontade humana, que caracteriza o fato natural é a inexistência de vontade humana, por isso que ele é chamado de fato não volitivo. E os três grandes exemplos que demos aqui na apostila é a morte, é o nascimento e a maioridade. Muito bem. A segunda classificação dos fatos jurídicos é os fatos humanos. O que são fatos humanos? Ao contrário dos fatos naturais, eles são também acontecimentos. Tudo que é fato jurídico é chamado de acontecimento. Mas os fatos humanos são aqueles que decorrem diretamente da ação do homem, diretamente de uma ação humana, né? Então aqui eu não tenho um acontecimento natural que acontece sem a vontade da pessoa. Não, aqui ela quis realizar, ela teve uma ação, teve um acontecimento que ela quis, que a pessoa quis, e esta ação que ela teve ocasionou um efeito jurídico, né? Então, sempre que há uma ação do homem, eu falo que é de fato humano. Quando eu falo de um acontecimento natural, ou seja, um acontecimento que não decorre da ação humana, eu tenho um fato natural.
Os fatos humanos são também chamados de atos jurídicos. Então, podemos até dizer que os fatos naturais são fatos jurídicos propriamente dito, e os fatos humanos são chamados de atos jurídicos. O próprio nome diz, né? Ato advém de uma ação, né? Fato advém de um acontecimento. Então podemos diferenciar aqui os fatos naturais, como fato jurídico, propriamente dito, né? Com todo acontecimento natural, todo acontecimento que não decorre da ação humana, e os fatos humanos, também chamados de atos jurídicos, né? Que é toda ação do homem que repercute no mundo jurídico. Os atos humanos, eles podem ser classificados como atos ilícitos ou atos lícitos. Os atos ilícitos são todos aqueles atos jurídicos ou fatos humanos, né, que são praticados contrariamente ao que prevê a lei. Não necessariamente que a ação do homem foi contrária à lei, que ele deixa de ser um ato jurídico, que ele deixa de ser um fato humano. Mesmo que o homem praticou alguma ação contrária à lei, ele vai continuar tendo um ato jurídico, vai continuar tendo um fato humano, mas este fato, esta ação praticada, foi praticada contrária à lei. E, obviamente, tem sim efeitos jurídicos. Os efeitos jurídicos podem ser uma punição prevista no ordenamento jurídico, né, por este ato praticado contrariamente à lei. Então, aqui temos alguns exemplos, né? O furto de um objeto, né? O furto de um objeto, ele é uma ação, então ele é chamado de ato jurídico, mas do ato jurídico ilícito, porque há uma punição, há uma sanção prevista na lei para todo mundo todas as pessoas, todo homem que realiza o furto de um objeto, um veículo, um celular, uma carteira, enfim, né? Tudo isso é considerado um fato ilícito, um fato humano ilícito, um ato jurídico ilícito. Né? No exemplo que eu dei da batida de carro do João no carro da Maria, o João cometeu um ato ilícito, por exemplo, ele ultrapassou o sinal vermelho, ou ele estava em velocidade incompatível, ou ele estava no momento da direção do veículo falando ao celular. Todas essas ações praticadas por João foram contrariamente à lei. E por serem contrariamente à lei, ela é considerado um fato humano, um ato ilícito, né, porque foi contrário ao que prevê o ordenamento jurídico. Ora, o artigo 927 do Código Civil diz que todo mundo que causar prejuízo a outra pessoa fica obrigado a indenizar aquele dano causado. O Código de Trânsito Brasileiro também prevê a proibição da pessoa estar dirigindo e falando ali ao celular. Por conta disso, né, todo ato ilícito praticado é uma ação humana, contrariamente à lei, que recebe sim a sua punição por conta daquele ato. No primeiro exemplo, que é o caso do furto, né, há sim uma punição para aquela pessoa que comete um furto. Né? Para o caso de um dano no veículo, que é o exemplo que eu dei da Maria, que teve o carro danificado por João, né? O João pode vir a ser processado em uma ação ajuizada por Maria, para que Maria, provado que a responsabilidade daquela batida de carro não foi dela e sim foi de João, o juiz concederia uma indenização para ressarcir o dano causado no veículo ali de Maria. Então, esse é o conceito aqui de atos ilícitos. E para terminar a classificação dos fatos jurídicos e terminarmos também a aula de hoje, vamos estudar aqui os atos lícitos. Ao contrário de atos ilícitos, os atos lícitos
são todas as ações praticadas pelo homem, então é fato humano, né? Não é acontecimento natural, é fato humano, que é praticado em consonância com o ordenamento jurídico. Ou seja, o que é consonância ao ordenamento jurídico? De acordo com o que prevê o ordenamento jurídico. Aqui eu não tenho afronta à lei, né? Aqui eu tenho o ato praticado por João e por Maria, né? De acordo com o que prevê a legislação. Então, toda vez que alguém pratica uma ação e essa ação está dentro do ordenamento jurídico, né, está de acordo com o ordenamento jurídico, eu tenho aqui um ato ilícito. Então, quando eu vou alugar um imóvel, por exemplo, eu vou fazer um contrato. Né? Eu sou locatário, quero alugar o imóvel do locador. Então, eu estou fazendo ali um contrato. Se o contrato respeitou todas as previsões da lei, né, se não há nenhuma violação à lei, seja praticado pelo locador ou praticado pelo locatário, eu tenho aqui um ato jurídico lícito, eu tenho um fato humano lícito, né? Ou seja, aquele contrato realizado, aquela ação do locatário de locar um imóvel, né, do locador, né, de tomar a posse daquele imóvel pagando por aquele imóvel é chamado de ato lícito, porque não há ali violação nenhuma de nenhuma das partes, seja do locador, seja do locatário. Um outro exemplo é se eu tenho um imóvel no Guarujá, eu empresto para um amigo meu, né? Faço um contrato com ele de empréstimo. A gente chama isso de contrato de comodato. Feito esse contrato de comodato entre o proprietário e quem vai receber ali a posse provisória do imóvel, né? E não há violação nenhuma à lei, eu tenho também um ato lícito, né? Uma venda e compra de um bem, mesma forma. Né? Eu vendi o meu carro para o José, fiz lá um contrato. Essa relação jurídica entre o Rafael e o José foi de acordo com a lei, né? Foi de acordo com o ordenamento jurídico. É uma ação? Sim. A venda de um carro é uma ação, né? Ela não acontece naturalmente, diferentemente do fato natural. Aqui eu tenho um fato humano, tenho um ato volitivo, um ato de acordo com a vontade. Eu quis vender o carro para o João. O João quis comprar o carro. O José quis comprar o meu carro, né? Então o Rafael quis vender o carro para o José e o José quis pagar pelo carro do Rafael, né? Nessa situação, eu tenho um ato lícito, todo aquele acontecimento de acordo com a lei, né? Eu tenho ali a vontade das partes, eu tenho ali um ato lícito. O casamento, né? Eu falei de exemplos de contrato, mas um casamento entre João e Maria, né? Esse casamento também é considerado um ato lícito, né? É considerado ali a vontade, ninguém casa por obrigação, né? Então é considerado ali uma vontade tanto do homem quanto da mulher, tanto do João quanto da Maria, né? Ou em uniões homoafetivas também, que já é permitido já há algum tempo, né? Pelo ordenamento jurídico e até também pela jurisprudência, da mesma forma, é considerado ato lícito, porque não há violação nenhuma. Obviamente, se nesses contratos que eu dei o exemplo, ou na hipótese de um casamento contrário à lei, eu saio daqui do ato lícito e vou para o ato ilícito. Da mesma forma, os dois são considerados fatos jurídicos humanos, atos jurídicos lícitos ou atos jurídicos ilícitos. O que vai diferenciar o ato ilícito do ato lícito é isso daqui, é a afronta ou a consonância ao ordenamento jurídico, ou seja, o ato ilícito praticado contra a lei, o ato lícito praticado em consonância com o ordenamento jurídico, de acordo com a lei. Então, esse foi o conceito de fato jurídico, vimos a classificação, explicamos aí a classificação de cada um deles,
E na aula que vem vamos começar a estudar uma das partes mais importantes aqui dessa apostila, que são os negócios jurídicos, e veremos também a classificação deles. Leem sempre as apostilas, frequentem as aulas, tirem as dúvidas no momento do Microsoft Teams, né, e não deixem aí de realizar as atividades propostas aí para vocês. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com esse estudo, fiquem com esse conhecimento e estou sempre à disposição de vocês. Até logo!